À medida que a crise na Ucrânia se desenrola, a China acusa os Estados Unidos de criar uma versão indo-pacífica da OTAN. A OTAN foi uma das justificativas da Rússia para a guerra. O objetivo real da estratégia norte-americana do Indo-Pacífico é criar uma versão indo-pacífica da OTAN que busca manter o sistema de hegemonia americano. Equiparar a OTAN ao Quad realmente não faz sentido. Um novo arco de autocracia está se alinhando instintivamente para desafiar e redefinir a ordem mundial à sua própria imagem. A cooperação de submarinos nucleares no AUKUS é um sério risco de proliferação nuclear. Eu garanto que nenhum presidente dos Estados Unidos enviará um único soldado americano para lutar pela independência de Taiwan. Guarda costeira da China, atenção! Guarda costeira da Indonésia chamando. Se me perguntarem se o nosso relacionamento está normalizado hoje, minha resposta é não, não está. E não pode estar se a situação nas áreas de fronteira for anormal. Esse é um novo distúrbio mundial. Cuidado. Com certeza há um risco de haver guerra. Julho de 2021, Odessa, Ucrânia. Julho de 2021. Um grande exercício naval é organizado pelos Estados Unidos e pela Ucrânia, na região do Mar Negro. O exercício envolve marinhas de 32 países. Quando um destroyer britânico entra no que a Rússia considera suas águas territoriais, a Rússia é provocada e quase dispara contra o navio de guerra britânico. O presidente Putin iniciou a guerra na Ucrânia, mas alguns analistas apontam exemplos de como a alegação de que o comportamento da OTAN provocou a Rússia. Certamente, o expansionismo da OTAN não é um motivo válido para invadir um país. Qualquer invasão de outro Estado soberano, a menos que seja um ato de autodefesa ou endossado pelo Conselho de Segurança da ONU, é, por definição, ilegal. Muitos na China têm uma visão diferente de como os eventos ocorreram. A narrativa do governo chinês atribui aos Estados Unidos e à OTAN a responsabilidade pela crise na Ucrânia. Enquanto cidades ardem na Ucrânia e milhões de pessoas fogem, a mídia chinesa publica histórias com um foco bem diferente. Em 26 de fevereiro, a Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia excluiu de seu site todos os documentos sobre o financiamento do Pentágono a laboratórios biológicos na Ucrânia. Isso demonstra que o Pentágono realmente não quer que o público veja esses documentos. Kirillov afirma que na Ucrânia foi formada uma rede de mais de 30 laboratórios biológicos cuja missão é liderada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ONU declarou que não tem conhecimento de nenhum programa de armas biológicas. Mas a história continua a ser investigada na China. O ministro das Relações Exteriores da China levanta 6 questões-chave. Como os laboratórios biológicos foram parar pelo mundo todo? E o site de mídia social Weibo da Embaixada dos Estados Unidos é inundado com mensagens de ódio. A opinião pública chinesa sobre os Estados Unidos, que já era ruim no início, despenca para um novo patamar. Nos Estados Unidos também ocorre uma mudança importante nas atitudes do público americano em relação à China, enquanto a guerra na Ucrânia prossegue. Uma pesquisa observa a proporção de americanos que veem a China como seu maior inimigo. Ela dobra em apenas um ano, de 22% em 2021 para 45% em 2022. 7 de março de 2022. O dia da coletiva de imprensa anual do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Ele aproveita a ocasião para fazer uma advertência. O objetivo real da estratégia norte-americana do Indo-Pacífico é criar uma versão Indo-Pacífica da OTAN que busca manter o sistema de hegemonia americano, prejudica a arquitetura de cooperação regional centrada na Ásia,
e compromete os interesses de longo prazo dos países da região. Essas ações perversas são contrárias à aspiração comum da região por paz, desenvolvimento, cooperação e resultados em que todos saem ganhando. E elas estão fadadas ao fracasso. É uma linguagem forte do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Seus comentários. Bom, uma coisa que deve ficar bem clara é que a maior disputa geopolítica de todos os tempos na história da humanidade acaba de estourar entre os Estados Unidos e a China. Sempre que ocorre uma grande disputa geopolítica, cuidado, com certeza há um risco de haver guerra. E é exatamente por isso que devemos ser muito cuidadosos e trabalhar para evitar a guerra antes que ela comece. E não é que devêssemos enfiar a cabeça na areia como um avestruz e falar: ei, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A estratégia do Indo-Pacífico foi anunciada pelo governo Biden e seus principais objetivos incluem uma região Indo-Pacífica livre e aberta, apoio à ascensão contínua da Índia e sua liderança regional, fortalecimento do Quad, fortalecimento da dissuasão ampliada com o Japão e a Coreia do Sul, expansão da presença da Guarda Costeira dos Estados Unidos, contribuição para uma Ásia fortalecida e diminuição da disparidade de infraestrutura da região por meio do Build Back Better World com parceiros do G7. Estratégia norte-americana do Indo-Pacífico. O documento da estratégia não mede suas palavras. A concorrência com a China é considerada um desafio urgente. Concorrência com a China. Os Estados Unidos são uma parte orgulhosa do Indo-Pacífico. E essa região é extremamente importante para a segurança e a prosperidade da nossa nação. Nossas exportações para a região sustentam 4 milhões de empregos americanos. E em 2019, os Estados Unidos realizaram quase 2 trilhões de dólares em comércio bilateral aqui. Tudo isso ressalta a conexão dos Estados Unidos com o Indo-Pacífico. Nessa região, há muito tempo apresentamos uma visão de paz e estabilidade. Liberdade nos mares. Comércio desimpedido. Promoção dos direitos humanos. E compromisso com a ordem internacional baseada em regras. Sabemos que Pequim continua a coagir, intimidar e reivindicar a maior parte do mar da China Meridional. E as ações de Pequim continuam a minar a ordem baseada em regras e a ameaçar a soberania das nações. Os Estados Unidos estão ao lado dos nossos aliados e parceiros para enfrentar essas ameaças. A estratégia norte-americana do Indo-Pacífico se torna a chave para a política de blocos. Os americanos têm o desejo de promover a cooperação regional, mas estão alimentando a rivalidade geopolítica. Do fortalecimento do Five Eyes à promoção do Quad, da criação do AUKUS ao estreitamento das alianças militares bilaterais, os americanos encenam uma formação 5-4-3-2 na Ásia-Pacífico. Isso não é uma bênção para a região, mas sim um movimento sinistro para perturbar a paz. Isso é muito perigoso porque essas tentativas podem não só gerar erros de cálculo, como também acabar levando a ações muito perigosas. Agora, com a Ucrânia no meio dessa guerra, centenas de milhões de pessoas estão sofrendo. Milhões de pessoas estão fugindo do país, por exemplo. Precisamos perceber o valor da paz e da estabilidade. Não queremos ser sequestrados sequer por um único país grande do mundo e levados para o movimento em direção à guerra. A região do Indo-Pacífico é muito mais heterogênea do que a OTAN.
em que os países têm os mesmos sistemas políticos, têm padrões econômicos semelhantes e estão muito bem integrados à economia um do outro. Enquanto o Sudeste Asiático, o Japão e a Coreia têm uma variedade de estilos de governo, uma variedade de compromissos com a democracia e uma variedade de níveis de desenvolvimento. Para mim, olha, equiparar a OTAN ao Quad realmente não faz sentido. Quando os países fazem referência à OTAN, na verdade, muitas vezes estão se referindo ao artigo 5, que estabelece que a defesa mútua no caso de um ataque de qualquer um dos estados. Os Estados Unidos sabem que seria um erro absurdo tentar vincular os países da região a um tratado de defesa mútua, porque, como sabe, os países do Sudeste Asiático, em particular, têm interesses e posições diferentes em relação à China e entre si. Eu não acho que os Estados Unidos estejam tentando criar uma OTAN no Sudeste Asiático. Como a maioria dos australianos condena a ação russa na Ucrânia, o líder da Austrália faz um importante discurso sobre uma possível nova ordem mundial. Nossa ordem internacional, baseada em regras, foi construída sobre os princípios e valores que orientam nossa própria nação, que há décadas apoia a paz e a estabilidade e permite que nações soberanas busquem seus interesses sem coerção. Isso agora está sendo atacado. Agora, um novo arco de autocracia está se alinhando instintivamente para desafiar e redefinir a ordem mundial à sua própria imagem. Um dia após o discurso, o governo australiano anuncia planos para construir uma base de submarinos movidos a energia nuclear na costa leste do país. O custo, 10 bilhões de dólares australianos. A base facilitará a atração de submarinos nucleares, como este. O anúncio repentino dos planos para a base é uma aceleração do que originalmente era um processo de avaliação de 18 meses. O acordo AUKUS foi assinado entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália em setembro de 2021. Pelo AUKUS, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ajudarão a Austrália na aquisição de submarinos com propulsão nuclear. O principal chefe de inteligência da Austrália afirma que a China tem a intenção de estabelecer uma preeminência global e diz que sua preocupante convergência estratégica com a Rússia representará novas ameaças às democracias liberais como a Austrália. A cooperação de submarinos nucleares no AUKUS é um sério risco de proliferação nuclear. Vai contra o sistema de não proliferação nuclear, intensifica as corridas armamentistas e prejudica a paz. Como os laços entre Austrália e China ficaram tão ruins? De 2009 a 2019, o comércio entre China e Austrália triplicou, transformando a China no maior parceiro comercial da Austrália. A China também se destacou como a maior fonte de estudantes internacionais da Austrália, e o mandarim era o segundo idioma mais falado na Austrália. Em 2014, os dois países até descreveram seu relacionamento como uma parceria estratégica abrangente e assinaram um acordo de livre comércio. No final de 2014, o primeiro-ministro australiano Tony Abbott confidenciou à chanceler alemã Angela Merkel que a política da Austrália em relação à China é movida por medo e ganância. Em 2017, 54% dos australianos entrevistados confiavam que a China agiria de forma responsável no mundo. Entre 2009 e 2019, o comércio da Austrália com a China triplicou. E isso foi impulsionado, em grande parte, pelo enorme aumento na demanda por produtos, especialmente commodities, que ajudaram a impulsionar o crescimento da China. O comércio bilateral entre a Austrália e a China foi extraordinariamente alto. 40% do comércio exterior da Austrália ia para o norte, para Pequim. Esse é um dos níveis mais altos de comércio entre países avançados e até mesmo entre qualquer país do mundo. Então, em 2017, começaram os problemas. Primeiro, houve um estudo do governo e depois começou a chegar ao público que havia uma crescente
interferência do Estado chinês acontecendo dentro da Austrália. E houve uma história bem divulgada de um senador australiano que tinha recebido dinheiro de uma entidade ligada ao Partido Comunista da China. E, em seguida, copiou os pontos de discussão da China, contrariando a posição de seu próprio partido. China nega a influência política na Austrália. Cerca de 1.200.000 australianos são chineses ou descendentes de chineses. O que vimos foi que cada vez mais o governo chinês se envolvia em várias comunidades étnicas de diversas formas. Primeiro, trabalhando para controlar a imprensa de língua chinesa, garantindo que indivíduos e empresas não tivessem financiamento para o jornalismo independente se dissessem algo que fosse contrário à linha dos órgãos de mídia estatais chineses. Segundo, vimos isso cada vez mais nos sistemas de comunicação, no WeChat e em outros, em que vários canais de conversação baseados em empresas chinesas foram fechados, especialmente na época das eleições, quando alguém dizia algo que contrariava a forma como a China via a situação. Em um determinado momento, há vários anos, a Austrália estava em meio à negociação de um acordo de territorialidade com os chineses, que discutia se aqueles que eram acusados ou condenados por crimes poderiam ou não ser deportados. Esse foi um debate polêmico na Austrália, porque a China parecia cada vez mais autoritária em seu próprio território. Mas o ministro da Segurança do Estado da China estava lá falando sobre isso e chamou o Partido Trabalhista, que estava na oposição, e a liderança trabalhista. E falou, vocês têm que apoiar isso, porque senão será terrível se toda a população de etnia que é chinesa na Austrália, de repente abandonasse vocês e apoiasse um partido diferente. Isso não é uma ameaça velada, é uma ameaça direta para mudar a política doméstica, para garantir que estejam alinhados com a China. E isso fez soar o alarme no Partido Trabalhista e também no governo e no Partido Liberal. A China não tem interesse e nunca interferiu nos assuntos internos da Austrália. Pedimos que os políticos e as instituições australianas parem de colocar a China no centro da discussão. Em 2018, 52% dos australianos entrevistados confiavam que a China agiria de forma responsável no mundo. No mesmo ano, a Austrália aprovou a Lei de Espionagem e Interferência Estrangeira, direcionada de forma implícita à China. O governo também anunciou que a Huawei e a ZTE não poderiam construir a rede 5G na Austrália. Então, em 2020, a pandemia tomou conta do mundo. Quando o governo australiano sugeriu uma investigação independente sobre a origem do vírus e como ele se espalhou, a China ficou e continua indignada. O relacionamento de Canberra com Pequim está péssimo agora. O que se seguiu foi uma guerra comercial. Pequim lançou uma segunda investigação sobre as importações de vinho australiano, acusando Canberra de usar subsídios para dar às empresas uma vantagem sobre os rivais locais. A Austrália afirma que a proibição da importação de carvão pela China seria uma clara violação das regras da OMC. A China suspendeu indefinidamente as negociações econômicas de alto nível com a Austrália. Pequim diz que a decisão afeta todas as atividades do diálogo econômico estratégico China-Austrália. Em 2020, 23 dos australianos entrevistados confiavam na China para agir com responsabilidade no mundo. 77% não confiavam que a China agiria de forma responsável. Então, no momento em que o martelo econômico começou a despencar, nós vimos uma raiva generalizada e uma cobrança que nasceu no meio do povo de que o governo australiano precisava fazer mais para promover o comércio com outros países. Em 2021, 16% dos australianos entrevistados confiavam que a China agiria de forma responsável no mundo. 84% não confiavam que a China agiria de forma responsável. Devastação! Em setembro de 2021, o AUKUS foi formado. Não pra guerra e devastação! Dinheiro pra saúde e educação! Não pra guerra e devastação! Sem submarinos, sem guerra! É por isso que lutamos! Sem submarinos, sem guerra!
O nosso mundo está se tornando mais complexo, especialmente aqui na nossa região, o Indo-Pacífico. Isso afeta a todos nós. O futuro do Indo-Pacífico vai afetar o futuro de todos nós. E assim, amigos, nasceu o AUKUS, um novo acordo de segurança trilateral aprimorada entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos. AUKUS, uma parceria em que nossa tecnologia, nossos cientistas, nosso setor e nossas forças de defesa trabalhem juntos para proporcionar uma região mais segura e protegida que beneficie a todos nós. A primeira grande iniciativa do AUKUS será fornecer submarinos com propulsão nuclear para a Austrália. O Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos ficarão cada vez mais unidos, refletindo a medida da confiança entre nós, a profundidade da nossa amizade e a força dos nossos valores compartilhados de liberdade e democracia. O AUKUS tem um relevante apoio bipartidário acontecendo na Austrália. De fato, tanto o governo que o assinou quanto o partido da oposição sinalizaram que estão de acordo com isso, e os 3 países, Grã-Bretanha, Reino Unido e Estados Unidos, estão trabalhando muito para garantir que a forma como estão construindo os submarinos de propulsão nuclear não contribua para aumentar a proliferação nuclear e, de fato, possa até ser capaz de fortalecê-la, limitando-a a essa tecnologia e garantindo que não haja efeitos colaterais nas armas nucleares. Não é disso que se trata. Embora haja muita desinformação presente no sistema de que seja uma porta de entrada para um programa de armas nucleares, os 2 partidos negaram e disseram que não continuarão se for desse jeito. 10 bilhões de dólares para gastar em submarinos nucleares é muito dinheiro. Os australianos acreditam que a China vai navegar até o fim do mundo e lançar uma ofensiva? O que aconteceu no Mar da China Meridional não permaneceu no Mar da China Meridional. E a China continuou a aumentar suas forças militares, deslocando-se mais ao sul e se aproximando mais da Austrália. Então, nós vimos várias tentativas dos chineses de fazer uma série de expansões que conduzem no Mar da China Meridional, localizado no Pacífico Sul. Nós vimos discussões e conversas sobre a possibilidade de uma base comercial militar de uso duplo em Papua Nova Guiné, em Vanuatu e ainda no mês passado nas Ilhas Salomão, todos locais bem mais próximos da Austrália. O Tratado AUKUS é realmente muito perigoso, porque a Austrália, durante todas essas décadas, afirmou ser um membro orgulhoso do Tratado de Não Proliferação Nuclear e um membro orgulhoso da Zona Livre de Armas Nucleares do Pacífico Sul. E, como resultado, se beneficiaram enormemente com isso. Eu acho que agora, por insistência dos Estados Unidos e do Reino Unido, o governo australiano quer privar o povo australiano do raro privilégio de viver na bolha de um Pacífico Sul livre de armas nucleares ou sob a proteção do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso é perigoso para o povo australiano, bem como para os países e povos da nossa parte do mundo. Os submarinos são furtivos, mas os acordos comerciais são ainda mais. Então, é muito melhor proteger a segurança nessa região através do desenvolvimento de padrões de cooperação e interdependência, como faremos com o maior acordo de livre comércio do mundo, a Parceria Econômica Regional Abrangente, que foi lançada em janeiro de 2022. E, aliás, Austrália, Japão, Coreia do Sul e China também são membros desse acordo comercial. O Quad, ou Diálogo de Segurança Quadrilateral, tem como países membros Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos. Há exercícios militares conjuntos, paralelos ao diálogo, como o exercício Malabar, um exercício naval realizado na costa de Guam. O exercício começou em 1992 entre as marinhas da Índia e dos Estados Unidos. O Japão tem sido um parceiro permanente no exercício desde 2015. Na edição de 2021 do exercício Malabar, a Austrália participou pela segunda vez.
Quando o exercício Malabar chegou ao fim em 2021, a Índia estendeu o tapete vermelho para as autoridades de defesa norte-americanas em Nova Delhi. A Aliança Quad entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália é, em essência, uma ferramenta para conter a China e manter a hegemonia dos Estados Unidos. Está provocando o confronto e minando a solidariedade e a cooperação internacionais. Os países do Quad apresentam um ponto de vista diferente. Podemos reconfirmar o sólido compromisso com a concretização de um Indo-Pacífico livre e aberto, uma visão comum compartilhada pelas principais autoridades diplomáticas de cada um dos 4 países. Também concordamos em avançar ainda mais na cooperação prática, que, na minha opinião, é uma conquista bem significativa. Além de exercícios militares e discussões sobre a segurança, o Quad inclui cooperação e parcerias para vacinas, ações de mudança climática, combate ao terrorismo e desenvolvimento de infraestrutura. Se você olhasse para o Quad há 3 ou 4 anos, ele estaria mais concentrado na segurança marítima. Hoje em dia, o Quad evoluiu para se concentrar no fornecimento de bens públicos, como produção de vacinas na Índia e distribuição para países emergentes, o fornecimento de infraestrutura e suporte de conectividade para o Sudeste Asiático e o Sul da Ásia. E agora também vemos investimentos na diversificação seletiva das cadeias de suprimentos em toda a região. Portanto, é importante do ponto de vista do Japão, pois oferece um bem público aos parceiros críticos, como o Japão entende no Indo-Pacífico, que é o Sudeste Asiático e o Sul da Ásia. Isso tudo, é claro, sem deixar de lado a visão de segurança do Quad, que não vai ter a adesão dos países do Sudeste Asiático: Vietnã, Indonésia, Malásia, Singapura. Os membros do Quad se comprometeram coletivamente a doar mais de 1 bilhão de doses de vacinas em todo o mundo até o final de 2022. No Sudeste Asiático, um foco de rivalidade entre Estados Unidos e China, o Quad obteve uma reação mista. O Sudeste Asiático, em geral, tem sido mais cauteloso com as facetas mais musculares e orientadas para a segurança da estratégia norte-americana do Indo-Pacífico. E o Quad é uma dessas facetas, ou pelo menos ele era. Acho que a principal preocupação com o Quad era que aumentaria as tensões na região, especialmente em relação à China. Eu acho que o diálogo de segurança quadrilateral também se posicionou e se afastou de seus elementos mais militaristas e passou a se concentrar em áreas mais importantes para a ASEAN, como a recuperação de pandemias e de demonstração de sensibilidade às necessidades da região. Acho que a posição a respeito do diálogo Quad se suavizou um pouco. O Quad é um pouco misterioso. Se você conversar com os membros do Quad, eles vão negar se tratar de uma aliança anti-China. Mas todos no mundo consideram que o Quad é, na verdade, uma aliança anti-China. O que cria uma situação bastante estranha, em que os 4 países negam que o objetivo seja anti-China, mas a percepção é de que é contra a China, e é por isso que não há muitos outros países do leste asiático que tenham se voluntariado para participar. E então, por isso é importante que os membros do Quad expliquem qual é exatamente o objetivo final do Quad. Se observarmos a última declaração dos ministros das Relações Exteriores do Quad, o ponto central era a Ásia. Todos entendem que o que une os 4 membros do Quad é a ansiedade compartilhada em relação à China. Mas os membros do Quad também entendem que a forma de provar que compensa estar do lado deles é fornecendo bens públicos. Pode haver um engajamento mais profundo entre a Ásia e o Quad. E é provável que os acontecimentos no Mar da China Meridional orientem a conversa. Guarda costeira da China, atenção! Guarda costeira da Indonésia chamando. Batam, Indonésia. A 1 hora de Singapura foram iniciadas as obras de um centro de treinamento marítimo indonésio financiado pelos Estados Unidos. O
O centro de treinamento será de propriedade e operado pela Agência de Segurança Marítima da Indonésia, Bacanla. O Bacanla é um conselho de coordenação para a segurança marítima. É um departamento interagências responsável por proteger a segurança marítima na Indonésia e envolve a Marinha, o Ministério da Pesca, bem como outros ministérios que são relevantes. É liderado por um almirante da Marinha. A Marinha da Indonésia desempenha um papel importante no trabalho diário no Bacanla. Batam, a localização é muito estratégica, fica perto do Estreito de Malaca e do Mar da China Meridional. A Indonésia precisa atualizar sua marinha e também sua capacidade marítima. A cooperação em defesa é um dos melhores caminhos para a proposta. E estamos cientes de que os Estados Unidos têm muito em jogo na defesa da liberdade de navegação no Estreito de Malaca e no Mar da China Meridional. De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, a Indonésia recebeu quase 39 milhões de dólares dos Estados Unidos em 2020. Parte dos fundos é destinada a gastos com educação militar, financiamento militar e assistência à segurança. O projeto Bacanla é importante, pois é a agência encarregada de supervisionar as áreas territoriais da Indonésia e sua zona econômica exclusiva. O Bacanla intensificou as patrulhas marítimas nos últimos anos, depois que barcos de pesca chineses, escoltados pela Guarda Costeira Chinesa, entraram no território que a Indonésia considera seu. Pequim, é claro, tem uma visão diferente sobre quem é dono desses mares. Guarda Costeira da China, atenção. Guarda Costeira da Indonésia chamando. Estou chamando? Guarda Costeira da China respondendo. Sim, senhor. Por favor, afaste-se e volte para o seu território, senhor. Não. No momento estamos em patrulha na área marítima sob a jurisdição da República Popular da China. A China tem a soberania indiscutível sobre a ilha do Mar da China Meridional. Eu ordeno que saia deste território. Ordeno que saia deste território. Pegue seus barcos de pesca e leve-os embora. Esse evento ocorreu nas Ilhas Natuna, no Mar da China Meridional. A China reivindica a maior parte do Mar Meridional chinês como sua área de pesca. Por volta de outubro de 2021, a China enviou uma correspondência diplomática à Indonésia exigindo que a Indonésia interrompesse as atividades de perfuração nas águas de Natuna. É perfuração de petróleo, é da parte da Indonésia. Portanto, temos atividades de perfuração nas águas de Natuna dentro dos nossos direitos marítimos. E eles disseram que isso está dentro dos supostos direitos históricos deles. Eu acho que isso é um pouco infeliz para ambos os lados. Porque, na minha opinião, a China não deveria arrastar a Indonésia ainda mais para o redemoinho do mar da China Meridional. As águas nas Filipinas são muito mais turbulentas. Em maio de 2021, cerca de 200 embarcações chinesas estavam atracadas na área contestada no Mar da China Meridional. Isso provocou temores de que Pequim estivesse construindo uma base naval no local. Agora entendemos por que as autoridades filipinas adotaram um tom de preocupação e de desafio contra a China em relação ao que está acontecendo no Mar das Filipinas Ocidental. Nós vimos o que poderíamos chamar de um enxame de embarcações chinesas, especialmente em áreas próximas às ilhas artificiais construídas pela China. Um recife em particular foi bastante perturbador de se ver. Se chama Gavin Reef. Ao redor dele, era possível ver uma centena de navios.
E é muito difícil ser preciso vendo de um avião no alto em pleno voo. Especialmente porque alguns desses navios estão juntos para parecerem um só grupo. Nós vimos formações semelhantes em Julian Felipe Riff há poucas semanas. Em resposta aos eventos de maio de 2021, o ministro de Relações Exteriores usou uma linguagem pouco diplomática. Mais tarde, ele se desculpou. Loksin posta tweet com palavrões sobre a disputa no Mar da China. Mais recentemente, em março de 2022, uma embarcação da Guarda Costeira Chinesa navegou perigosamente perto de outra embarcação costeira das Filipinas. Com uma distância de apenas 19 metros, é bem provável que ocorram acidentes. No último ano, mais ou menos, houve muitos movimentos no Mar das Filipinas Ocidental com a milícia chinesa perseguindo pescadores filipinos que estavam pescando nas nossas próprias águas. Quando a gente fala de pescadores filipinos, geralmente são pequenos barcos de arrastão. Eles não são organizados de forma alguma. A milícia, por outro lado, provou ser um esforço organizado e eles têm barcos maiores, tecnologia e equipamentos mais sofisticados. Então, podem rastrear onde estão os pescadores filipinos e podem persegui-los ou afastá-los das águas supostamente chinesas. Muitos acreditam que é a assertividade chinesa no Mar da China Meridional que impulsiona a estratégia norte-americana do Indo-Pacífico e outras ações como o AUKUS. Quando se fala do Mar da China Meridional, permita-me fazer algumas observações muito breves. Não precisamos nos aprofundar no período asiático. Podemos simplesmente ir até o final da Segunda Guerra Mundial. Não preciso lembrar a todos que, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava ocupando todas as ilhas, recifes e atóis do Mar da China Meridional. Quando o Japão se rendeu incondicionalmente em 1945, você sabe a quem o Japão entregou todas as ilhas, recifes e atóis no Mar da China Meridional? O Japão incondicionalmente entregou tudo à China. Por quê? Porque isso foi decidido, em parte, pelos Estados Unidos. Isso se deve ao fato de que, durante a Segunda Guerra Mundial, a China foi o único país que se manteve de pé nessa parte do mundo, lutando contra a ocupação japonesa. Em 1945, não havia Vietnã independente, não havia Malásia independente, não havia Filipinas independentes, não havia Indonésia independente, por exemplo. Todos eles ainda eram colônias. Tá bom, é um assunto meio delicado, mas eu vou tentar esclarecer um pouco. Vamos lá. Nenhum registro histórico disponível demonstra que a China exercia um ato contínuo e ininterrupto de soberania sobre as Ilhas Spratly, antes da ocupação japonesa em 1939. E após a Segunda Guerra Mundial, o Japão renunciou ao título sobre as Ilhas Spratly. Mas não ficou claro se algum país ou algum estado herdaria a reivindicação. Portanto, não há nenhum documento histórico que apoie essa demanda de Pequim. A Corte de Arbitragem Haia rejeitou a reivindicação de Pequim sobre grande parte do Mar da China Meridional em 2016. A Corte de Arbitragem violou o princípio do consentimento nacional, ultrapassou sua autoridade e tomou uma decisão que a China não reconhece. À medida que os filipinos vão às urnas, a questão se torna objeto de debate. Se a gente analisar as pesquisas de opinião pública existentes, muitos filipinos gostariam de um governo mais assertivo, aproveitando a decisão do Tribunal de Arbitragem e esgotando todos os meios
e também não adotando uma atitude derrotista em relação a questões simplesmente porque estamos diante de uma grande potência. E nessa campanha eu acho que muitos candidatos à presidência se aproveitaram disso ao dizer que vão ser mais fortes do que o atual presidente, do que o atual governo, de que serão mais assertivos. Em 2020, meus colegas e eu realizamos um estudo sobre as percepções da comunidade estratégica filipina a respeito de qual país seria o nosso parceiro preferencial. Na verdade, a maioria deles disse que preferia ser parceiro do Japão, dos Estados Unidos e da Austrália. E esses são os nossos parceiros tradicionais. A China está bem abaixo na nossa lista de parceiros preferenciais. Exercícios de Balikatan, abril de 2022. Baía de Subic, Filipinas. Balikatan é um exercício anual entre as Forças Armadas das Filipinas e as Forças Militares dos Estados Unidos. O exercício deste ano foi considerado o maior de todos os tempos. O fator China desempenha um papel muito importante nos exercícios de Balikatan. Eles também realizam exercícios relacionados aos mísseis Patriot dos Estados Unidos. Portanto, podemos presumir que isso faz parte dos diferentes cenários possíveis. E isso provavelmente é uma preparação para a próxima ação da China em Taiwan ou em qualquer outro local no mar da China Meridional. O conflito ou guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido um debate importante para a política nas Filipinas. Há um efeito assustador em muitos outros estados pequenos, que se esse tipo de comportamento por parte das superpotências for tolerado, então nenhum estado pequeno estará seguro. Muitas pessoas dizem que agora há uma oportunidade para as outras potências hegemônicas também flexionarem os seus músculos e imporem sua visão das ordens regionais aqui na Ásia, especialmente na China, dada a sua assertividade na região do Mar da China Meridional, por exemplo. Se, por exemplo, após as eleições de maio de 2022, os acordos militares existentes com os Estados Unidos fossem revigorados, isso significa que a presença norte-americana vai ser o que a gente vai ver nos próximos anos. Porque antes do fim da Guerra Fria, as maiores instalações militares fora do território dos Estados Unidos ficavam nas Filipinas. A base naval de Subic e o aeródromo de Clark foram fundamentais para a projeção do poder militar norte-americano em suas guerras na Coreia, no Vietnã e em outros lugares da Ásia-Pacífico. No caso de uma crise no Estreito de Taiwan, os Estados Unidos podem solicitar o uso desses centros logísticos nas Filipinas. Mas eu acho que realmente depende se o novo governo, depois das eleições de maio de 2022, vai ser um pouco mais aberto ou flexível a isso. Os Estados Unidos cometeram um grande erro ao subestimar as chances de Duterte e por não terem desenvolvido um relacionamento com ele antes de assumir o cargo. Então, Washington foi pega de surpresa pelo anti-americanismo do novo presidente, quando qualquer pessoa poderia ter avisado que ele era anti-americano desde a universidade. Agora, os Estados Unidos estarão muito mais conscientes do fato de que a aliança é estrategicamente importante demais para ser alvo de brincadeiras como essa. Os Estados Unidos devem se envolver com quem vencer. E os americanos não têm o direito a voto. Não importa se o governo norte-americano gosta de um determinado presidente filipino, não importa a sua preferência. O governo dos Estados Unidos deve manter o compromisso da aliança com o povo filipino, seja qual for seu presidente. As Filipinas e os Estados Unidos estão começando agora a ter o tipo de conversa que os Estados Unidos tiveram com o Japão, a Coreia, a Austrália e a OTAN há 3 décadas. E parte dessa conversa são as responsabilidades das Filipinas, inclusive se houver uma contingência em Taiwan que envolva perigo para os membros do serviço americano. Só a segurança universal traz segurança genuína. A China está pronta para trabalhar com os países da Ásia para construir um escudo de saúde para a região. Com essa iniciativa, a China doará gratuitamente 150 milhões de doses adicionais de vacina contra a Covid-19. É importante aprofundar a cooperação em defesa, combate ao terrorismo, busca marítima conjunta, resgate e exercícios, combate ao crime transnacional e gerenciamento de desastres.
São necessários esforços conjuntos para manter a estabilidade no Mar da China Meridional e torná-lo um mar de paz, amizade e cooperação. Acho que os países do Sudeste Asiático precisam parar de pensar ou parar de enquadrar suas escolhas como uma escolha entre os Estados Unidos e a China. Em vez disso, eles precisam pensar na escolha que tem diante de si de apoiar uma ordem internacional baseada em regras e no Estado de Direito, ou um mundo onde o poder se torna o direito. E, para mim, a escolha é muito clara nessa situação. Eu escolho a primeira. E eu não quero ver o mundo e, principalmente, a região caindo numa situação em que o poder se torna o direito. E todos nós já vimos o que acontece num cenário como esse, com a Ucrânia sendo invadida pela Rússia. Esse é um novo gigante na nossa vizinhança, mas não significa que vamos nos curvar. O que devemos é falar com eles de forma firme e muito clara, mas não provocativa. E isso pode ser feito. Sabe, eu fui diplomata por 33 anos. Dizem que a definição de um diplomata é de uma pessoa que pode mandar alguém para o inferno de uma forma que a pessoa sinta que ela vai aproveitar a viagem até o inferno. E essa é a arte que temos que aprender. Temos que mandar a China para o inferno em algumas questões, como a do Mar da China Meridional. Mas fazer isso de uma forma que os chineses aproveitem a viagem. É disso que se trata a diplomacia, afinal. Vamos lá, vamos lá!